Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar início agora ao nosso estudo bíblico. Continuando no livro de Marcos, a lição 2. Fecha seus olhos, vamos orar, pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha iluminar nossa mente, nosso entendimento, para nós compreendermos a palavra de hoje. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. E te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco através do estudo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que nós tenhamos discernimento, ó Deus, para aprender com o Senhor nessa manhã, aquilo que o Senhor quiser nos ensinar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ficar atentos e que possamos aplicar no dia a dia aquilo que aprendemos aqui do Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. O título do nosso estudo hoje, lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, desculpa, nós ficamos tanto no livro de Lucas, né? O livro de Marcos, lá no capítulo 1, é andando nos passos de Jesus. O texto básico da nossa mensagem é Marcos 1, 14 e 18. Então vamos ler o texto que diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Então, olha só. Na aula passada, no início lá do capítulo 1 de Marcos, nós citamos, né, a profecia lá no livro de... Ô, irmão Natan, não tem jeito de tirar esse eco, não, né? É por causa do ambiente, né? Não, é ruim. Nós falamos sobre a profecia de Isaías, né, lá do Antigo Testamento, dizendo que Jesus viria, que ele seria o Salvador. E falamos que Marcos, ele não fala sobre a infância de Jesus, ele não fala nada antes do nascimento, no nascimento ou na infância. Ele já apresenta Jesus adulto, né? Jesus ele já aparece no livro de Marcos para ser batizado por João Batista. Então, como eu já disse nas aulas anteriores, os livros na Bíblia chamados de evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos são 3, Mateus, Marcos e Lucas. E desses 4 livros, Marcos é aquele que apresenta Jesus como Messias, que apresenta Jesus como servo, que apresenta Jesus como aquele que veio por nós, né, para nos salvar. Cada evangelho apresenta uma face de Jesus. E Marcos apresenta ele como servo. Então, ele já começa no ministério de Jesus. Anteriormente a esses versículos que nós lemos hoje, que é o tema do nosso estudo hoje, fala-se primeiro da vinda de Jesus, né? Cita o Antigo Testamento, aí já mostra João Batista, as características de João Batista. Logo depois aparece Jesus, Jesus é batizado. E uma curiosidade também, né, como a gente está no estudo, então a gente estuda o livro, o que tem de diferente desse livro com os outros. Uma outra curiosidade é que Marcos é o único livro
que mostra, que fala, que na hora que Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma pomba desceu, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? Nós vamos encontrar isso somente nesse livro de Marcos. Só o Evangelho de Marcos que traz isso. Oi? Não, que o céu se abriu e a pomba desceu, não, irmão. Que o céu se abriu e a pomba desceu é Marcos 1, 10 e 11, que diz assim, ó: logo ao sair do céu, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Essa imagem do céu se abrindo e do Espírito descendo como pomba, ela só está registrada no livro de Marcos. Só ele que faz a referência. Então, olha só. É aquilo que a gente falou. Então, antes de narrar, de falar dos primeiros discípulos de Jesus, Marcos, ele fala do nascimento de Jesus. Desculpa, ele fala do batismo de Jesus, e ele fala também que Jesus foi levado para o deserto e que Jesus foi tentado. Irmão, realmente, 3,16 também fala. O irmão está certo. Fala sim. Fala sim. O 3,16 também. O irmão está certo. A revista fez alguma menção errada aqui. Uhum. Tá. Não, olha só. Olha só. O que traz na revista aqui é o seguinte: que somente Marcos, em contraste com os evangelistas posteriores, que falam isso também, ele menciona a visão da pomba e as palavras do céu como tendo sido percebidas pelo próprio Jesus. Então, os outros falam sim, desculpem. Os outros evangelhos falam sim. Do que o céu se abriu, a pomba desceu e que ouviu-se a voz. A diferença é que Marcos é o único que fala que Jesus percebeu aquilo, que Jesus entendeu aquilo, né? Porque ele mostra Jesus como o servo, filho de Deus, e mais à frente nós vamos ver como aquele que tem autoridade, assim como os outros evangelistas também falam. Aquele que tem autoridade para pisar no inimigo, para pisar na serpente, para realizar milagres, né? Para operar tantas maravilhas. Então, olha só, Jesus é batizado, Jesus é levado para o deserto, lá ele é tentado por Satanás e Jesus resiste àquela tentação. Então, por que Marcos, talvez, ele já comece esse evangelho mostrando isso? Porque esse livro ele é escrito para os romanos, de Roma antiga, e era um povo oprimido, era um povo sofrido. Era um povo que eles estavam cansados de ver aquilo que acontecia lá no Coliseu. O que era o Coliseu? O Coliseu era um anfiteatro que existia na Roma antiga, reservado para combate entre os gladiadores, né, guerreiros contra outros guerreiros, ou guerreiros com animais. E era uma coisa tão cruel, porque aquilo ali era feito para divertir as pessoas. Então, imagina, eles enchiam aquele teatro e levavam, irmão, uma pessoa para lutar com a outra, sabendo que um ia morrer, e simplesmente para divertimento deles. Então, o que Marcos quer mostrar para aqueles romanos? Olha, assim como Jesus
foi tentado, Jesus sofreu, Jesus foi tentado por Satanás e ele venceu, vocês também podem vencer o sofrimento e tudo que vocês estão passando. Pode passar. Chamados para serem transformados de dentro para fora. Coloca o anterior, por favor. Isso. Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Então, olha só, antes desse momento, os discípulos, eles já tinham sido chamados para a salvação. Primeiro eles foram chamados para a salvação. Agora, eles são chamados para o discipulado. E depois eles seriam chamados para serem apóstolos. O que é ser chamado para o discipulado? É ser chamado para aprender e ensinar. A salvação, primeiro eu sou chamado para a salvação. Então, primeiro, eles aprenderam que a salvação ela é através de Jesus. Que a salvação ela veio por Jesus. Olha que lá no texto que nós lemos, está escrito assim: o tempo é chegado. O que significa isso? Lá no versículo 15. Significa que o tempo já se cumpriu em Jesus. Que Jesus veio para a salvação. Jesus nasceu, né? Então, primeiro eles foram apresentados à salvação, primeiro eles receberam a salvação. Agora, Jesus já está dizendo assim, olha, vocês precisam aprender comigo para ensinar para as outras pessoas. Que é tudo que a gente ouviu falar aqui, né, no culto hoje, quem veio ontem, né? Está tudo de acordo com isso que nós temos visto na igreja. E, posteriormente, ele chamaria apóstolos, que seriam inicialmente aqueles 12 que iriam seguir com Jesus. Pode passar. Chamados para serem transformados de dentro para fora. A mensagem do arrependimento é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Consiste justamente nas boas notícias de Deus para os pecadores. Então, olha só. O principal da mensagem é o arrependimento. Esse é a mensagem do Evangelho de Jesus. Foi isso que Jesus veio pregar. Inicialmente, João Batista passava e dizia, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. João Batista que foi o precursor. Então, aqui em Marcos, ele mostra que quando João Batista é preso, Jesus vem anunciando esse arrependimento. Jesus vem falando desse arrependimento. E o que acontece, irmãos, nesse arrependimento? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a obra de Jesus na nossa vida, ela é de dentro para fora. Primeiro eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender daquilo que eu faço, que não está de acordo com Deus. Eu preciso me arrepender do pecado. Eu preciso me arrepender das práticas erradas. Aí, mas eu vou parar de pecar? Não. Nós somos pecadores. Então, o arrependimento ele é diário. Todos os dias, nós somos chamados ao arrependimento. E ele é uma obra de dentro para fora. Eu preciso ser transformada por dentro para que eu possa ser testemunha de Jesus e para que eu possa falar de Jesus. Essa obra ela precisa acontecer primeiro dentro de mim. E a mensagem do Evangelho, ela não mudou. Ela é a mesma até hoje. E ela vai continuar sendo a mesma. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, como que eu vou falar do Evangelho? A mensagem ela é muito simples. A mensagem é arrependimento, é isso. É que a gente precisa levar para as pessoas, olha, você precisa se arrepender. Você precisa aceitar Jesus. Essa é a mensagem. Então, nós podemos
não só levar essa mensagem, como precisamos também nos arrepender. Olha só uma frase que diz aqui: não há outro caminho do cristianismo exceto a morte do próprio eu, pois esse foi o caminho que Jesus, nosso precursor, tomou deliberadamente, né? Então, Jesus, ele matou todas as vontades dele. Ele foi o primeiro, que ele se entregou na cruz por nós. E nós precisamos, dia após dia, nos arrepender e matar nossa vontade para levar a mensagem do Evangelho. Pode avançar, Natan. Chamados para abraçar uma visão desafiadora. A resposta positiva dos discípulos ao chamado de Jesus pode ser caracterizada de 3 maneiras. Pode passar. Voluntária, resolveram seguir a Jesus por uma opção pessoal. Imediata, não hesitaram. Corajosa, abriram mão do que era aparente bom no presente para o que era melhor no futuro. Então, olha só, agora nós já estamos mencionando quando Jesus, lá no versículo 16, ele viu Simão, viu seu irmão André lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores, e Jesus diz para eles: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. A palavra do Senhor diz no versículo 18: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, olha só, os primeiros discípulos que Jesus chamou foi Simão e André. E aí, o que nós aprendemos? Qual que foi a resposta deles ao chamado de Jesus? Jesus passou e chamou. Eles estavam ali pescando e Jesus os chamou. Então, olha só, a primeira coisa, a resposta deles foi voluntária. Jesus não obrigou eles a seguir. Jesus chamou e eles foram. A atitude deles, a resposta deles, né, ao chamado de Jesus, ela foi imediata. Eles não questionaram, eles não tiveram medo, eles não tiveram receio, eles não hesitaram. Eles foram imediatamente. E, além disso, a resposta deles foi corajosa. Por quê? Porque eles abriram mão daquilo que era aparentemente bom no presente, em prol do que era inegavelmente melhor no futuro. Então, imediatamente, aqueles 2, né, discípulos chamados, eles entenderam o propósito de Jesus, eles entenderam a mensagem de Jesus e eles não hesitaram. Eles foram por vontade própria, eles foram imediatamente e eles foram corajosos. Irmãos, o que nos faz pecar, o que nos faz deixar de nos arrepender muitas vezes, foi o que eles largaram ali na hora. Às vezes, parece aos nossos olhos que a nossa vida é muito boa, que tudo é muito bom. Parece que as coisas que nós vivemos aqui nesse mundo, elas são muito boas, aparentemente. Então, imagine aqueles homens, eles estavam ali pescando, era a profissão deles, aquilo ali trazia o sustento deles, eles tinham aquela vida ali confortável. Aparentemente, estava tudo bem. E o que eles fizeram? Nós vamos deixar isso aqui tudo para trás. Nós vamos abrir mão disso aqui e vamos lá com esse tal de Jesus. Porque eles nem conheciam. Jesus estava aparecendo, se apresentando. Né? Eles já tinham ouvido João Batista falar. Então, ainda hoje, nós temos medo de seguir Jesus. E eu ouso dizer
que muitos estão na igreja e não estão seguindo Jesus. Porque a gente tem medo de largar, sabe? De largar aquelas coisas que são boas, de largar aquelas coisas que fazem parte da vida, de largar o conforto, de largar para seguir Jesus, para ir pregar, né? Por isso o pastor falou aqui no culto sobre a dificuldade. A gente passa o ano inteiro e chega no final do ano, e se for perguntar, ninguém ganhou uma alma, porque a gente está muito acomodado, né? A gente está muito acomodado. E aqueles homens lá, eles largaram todo o comodismo, tudo que dava conforto para eles, aquela vida que aparentemente era segura, por algo que no futuro, qual que era esse futuro, irmãos? O futuro não é essa vida aqui, não. O futuro é a vida eterna, o futuro era depois. E foi isso que eles visaram. Então, a gente precisa sempre analisar as nossas atitudes. O que eu estou deixando? O que está me prendendo? O que está me segurando? De falar de Jesus, de ir nos lugares. O conforto da minha casa, é ficar lá na internet. Né? O que me impede de ir e de fazer mais coisas? Porque, olha só, a gente sempre faz muito pouco. A gente precisa ter essa consciência, que a gente poderia fazer muito mais do que o que nós fazemos, e é isso que Jesus nos ensina. Eu e vocês. Amém? Pode passar. O verdadeiro significado de Jesus como Messias. Marcos tem como propósito introduzir aos seus leitores o verdadeiro significado de Jesus como Messias e como Filho de Deus. Messias significa ungido. A gente já falou isso aqui. Então, Jesus, ele era ungido, o Filho de Deus. E Marcos, ele mostra a autoridade que Jesus tinha para ensinar, a autoridade que ele tinha para expulsar muitos demônios, para curar toda sorte de doenças, o forte ministério que ele tinha de libertação, porque ele veio para libertar os cativos e desfazer as obras do diabo. Amém? Pode passar para frente. A missão fundamental de Jesus Cristo. Para Jesus, a comunhão com o Pai era mais importante do que o seu sucesso diante dos homens. Passa, por favor. Olha só, versículo 35, Marcos 1, 35, até o versículo 37. Nós não lemos anteriormente. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Então, olha só, a missão fundamental de Jesus Cristo. O texto ali, ele fala do ministério de oração de Jesus. Jesus, antes de qualquer coisa, ele ia orar, ele ia falar com Deus. O texto mostra a comunhão que Jesus tinha com Deus. Ele não via o cansaço, ele não via a dificuldade. Olha só, de madrugada, diz o texto, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Como que a gente coloca barreira e dificuldade para orar, né? A gente, às vezes, vai fazer as coisas de Deus sem orar, não tem. Jesus precisava fazer isso? Precisava, irmão? Jesus precisava orar? O senhor acha que ele precisava? Não. Por quê? Jesus era Deus, né?
Jesus era Deus, ele era homem, ele era Deus. Então, como Deus, ele não precisava orar. Mas como homem, que nós somos, Jesus orava. Ele levantava de madrugada, ele ia lá. E às vezes a gente deita, começa a orar e dorme, né? No meio da... A gente não tira aquele tempo com o Senhor, a gente não tira aquele tempo antes de fazer uma visita, antes de falar da palavra de Deus para alguém. A gente precisa orar. Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa orar. A gente precisa entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas mãos de Deus. A gente precisa entender que é Deus que realiza as coisas na nossa vida, que é Deus que faz, que é Deus que opera. E precisamos, assim como Jesus, buscar essa comunhão, ter esse ministério de oração que Jesus tinha. Pode seguir, Natan. Jesus cumpre sua missão. Versículo 38 e 39. A missão de Jesus era pregar e anunciar as boas novas, sendo esta mensagem mais importante do que os milagres. Passa para a gente ler o versículo. Versículo 38 e 39, do capítulo 1 de Marcos, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Pode voltar. Então, olha só. Foi para isso que eu vim, para pregar, para anunciar as boas novas. Então, Marcos, ele mostra a autoridade que Jesus tinha para expulsar demônios, para operar milagres, para realizar curas, para fazer tantas coisas. O ministério que ele tinha de oração, de comunhão com o Pai, mas que a missão dele era pregar. A missão dele era levar a palavra, levar o evangelho, levar a mensagem da salvação. E era para isso que ele percorria toda a Galileia, era para isso que Jesus andava, era para pregar, não é? Os milagres, as curas, expulsar demônios eram consequência do ministério dele, mas a função de Jesus era pregar a palavra da salvação. Amém? Passa para frente aí no... Vamos ver o que tem depois aí. Romanos 10, 13 e 17. Os versículos para a gente terminar nosso estudo de hoje. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas das boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Tem uma frase aqui, pode colocar aí depois. É uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele disse assim: não há nenhum privilégio mais elevado que este: ser pregador da palavra de Deus, embaixador do céu, ministro da reconciliação, portador das boas novas. Olha só, irmãos, é privilégio. Poder levar a palavra do Senhor é privilégio. É o maior privilégio que nós temos nessa terra.
nada mais que nos aconteça, nada mais que a gente possa fazer nessa vida é mais valioso do que dar testemunho de Cristo, do que levar a palavra de Cristo, do que falar do amor de Cristo. Então, que fique essa frase para nossa meditação nessa manhã. Não há nenhum privilégio mais elevado, não há nenhum privilégio mais alto que este, ser pregador da palavra de Deus, embaixador do céu. Olha que título, irmãos. Embaixador do céu, ministro da reconciliação, portador das boas novas. E para finalizar, aquelas frasezinhas, né, para a gente pensar. Hoje nós trouxemos duas. Crer em Jesus implica em segui-lo e dar testemunho dele. Você diria que é um verdadeiro discípulo de Jesus? Como isto se demonstra? É para você pensar. A resposta positiva dos discípulos a Jesus foi voluntária, imediata e corajosa. Que respostas você tem dado ao chamado de Jesus para ser um discípulo fiel? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Daqui 15 dias nós, se Deus quiser, continuaremos com o estudo. Na lição 3 do livro de Marcos, onde iremos falar um pouquinho dos milagres de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse estudo. Te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue nos ensinando através da sua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, abençoe os que estão acompanhando pela live. Nós entregamos esse dia nas mãos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, proteger a nossa casa, a nossa família, que o Senhor venha nos guardar, ó Pai, em todos os momentos, que o Senhor venha abençoar o culto da noite, que o Senhor nos leve, ó Pai, guardados debaixo das tuas poderosas mãos para as nossas casas, abençoados, protegidos pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus.